Bom dia, a paz do Senhor, Juvenis. Glória a Deus por essa manhã estarmos juntos mais uma vez para aprendermos a palavra do Senhor. Vocês são muito bem-vindos. Hoje estou muito feliz nessa manhã de podermos juntos aprendermos mais do Senhor na Escola Dominical da Assembleia de Deus, Marcos do Evangelho, aqui com o meu amigo, o presbítero Jocely, que estará ministrando a aula comigo. Amém, Jocely? Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus para todos. Espero que a essa altura vocês já estão bem espertos, né? Despertados aí do sono. Já devem ter tomado o café de vocês. Isso é muito maravilhoso. E nesse momento vamos estar orando por mais essa oportunidade. Louvo a Deus, né, por esse privilégio de estar aqui com o meu irmão e amigo diácono Davidson. Então vamos lá? Vamos orar? Amém. Eterno Deus, Senhor dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor possa nos alcançar cada aluno, meu Pai. Alcançar suas famílias, alcançar os visitantes. Senhor, que o Senhor fale em seus corações. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor forme o seu caráter, o caráter santo de Jesus Cristo na vida de cada um, nas nossas vidas. Pai, no nome de Jesus Cristo, ser conosco, guia-nos com o Teu Espírito Santo para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje, domingo, dia 12 de março de 2023, nós vamos estudar a revista da Escola Dominical de Juvenis, a lição A Igreja e os seus julgamentos, a lição de número 11. Amém? Eu peço que você participe conosco pelo chat, marque sua presença, dê o seu like nesse vídeo, né? Faça suas perguntas. Nós estamos aqui para esclarecer suas dúvidas. Tá? Também queremos dizer a você que nos visita, você é muito bem-vindo. Tá? Marque sua presença, escreva o seu nome, se apresente. Não é isso, Jocely? Muito bom. Nós queremos te conhecer. Tá? E Juvenias, fique conosco até o final dessa aula. Eu tenho certeza que o Senhor falará aos nossos corações. Se você ainda não pegou sua revista, um papel, uma caneta, sua Bíblia, pegue para poder fazer suas anotações. Deus tem uma grande bênção para as nossas vidas. Amém? Presbítero, você faz a leitura do texto áureo? Texto áureo diz Amém? assim, as Escrituras, Romanos 14, 13, diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. Amém. Já lemos nosso texto áureo, vamos à nossa leitura bíblica em classe, vamos chamar os nossos jovens Amém. Para estar fazendo a leitura. Glória a Deus. A paz do Senhor, Juvenis. Hoje eu estou aqui nesta manhã maravilhosa para estar fazendo a nossa leitura bíblica em classe de Lucas 6, 37 ao versículo 42. Acompanhe aí na sua revista. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. E disse-lhes uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo o que for perfeito será como seu mestre. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: irmão, deixe-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Agora faremos a leitura de Romanos 5, do 8 ao 11, começando no 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação.
Leremos agora Tiago 4, do 11 e o 12, começando pelo 11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és, que julgas a outrem? Essa foi a leitura bíblica em classe. Juvenis, agradeço a participação. Fiquem com Deus e também fiquem com a aula. É importante lembrar que a igreja, em Atos dos Apóstolos, está colocando em prática aquilo que Jesus Cristo já havia falado muitas das vezes com os seus discípulos e vivido, né, sobre comunhão. E no Evangelho de João, capítulo 17, versículo 11 e 21, na oração sacerdotal, ele diz assim, João 17, versículo 11, e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-o em teu nome, aqueles que me deste, para que seja um assim como nós. Versículo 21 diz assim, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Glória a Deus, coisa maravilhosa a palavra do Senhor. Agora, interessante, Joseli, né, quando a gente pega o texto áureo, nesse mesmo sentido que você acabou de ler, né, o apóstolo Paulo ele está ali condenando, né, porque ele está repreendendo os irmãos que estavam julgando uns aos outros, porque eles não estavam julgando para o bem, estavam ali cada um vivendo as suas demandas, né, é como se fosse o mais forte na fé, julgando o mais fraco na fé, né? E vice-versa. E isso estava ferindo a comunhão da igreja. Sei. Em vez de ter uma união em Cristo, estava dividindo. E isso é um ponto muito sério, porque traz uma consequência à comunhão da igreja. Isso aí. É uma contradição ao que Jesus ensinou sobre união, sobre comunhão, sobre ser discípulo de Jesus Cristo. Quem está aprendendo com Jesus não tem que saber conviver com essas coisas. Você poderia, então, nesse sentido, comentar, falar justamente o que significa ser um discípulo de Cristo, o que significa ser um discípulo de Cristo na igreja. Isso é muito interessante. Então, nosso primeiro tópico, né, está dizendo aqui, ó, a igreja, um lugar de discípulos. A palavra grega para discípulo, ela é usada aproximadamente 270 vezes nos evangelhos em Atos. Né? Olha só, bastante, né, com bastante frequência. E a palavra significa literalmente aprendiz, ou seja, alguém que está disposto a aprender, a buscar o aprendizado. Platão, filósofo antes de Cristo, faz menção ao estudante treinado por um filósofo, aquele que para aprender aos pés de um mestre em filosofia. Então ele faz a mesma menção. Este conceito prevaleceu no Antigo Testamento e é exemplificado pelos filhos dos profetas, que foram os aprendizes que mais tarde substituiu Samuel, Elias e Eliseu. Algo semelhante ocorre mais tarde também com o apóstolo Paulo. A gente vai ver que ele aprendeu com seu mestre Gamaliel. Posteriormente, sabemos que depois da sua conversão, ele passou, né, conforme a Escritura diz, a aprender com o seu e nosso Supremo Mestre Jesus Cristo. Glória a Deus. Em um sentido mais amplo, Jesus usou a palavra discípulo como descrição de todos os seus seguidores, vivendo para debaixo da influência de seus ensinos, esforçando-se para conformar-se aos seus princípios. Ele disse em João 8,31, se vós permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos. Isso é maravilhoso.
Isso É isso aí. né, sensacional, porque quando você cita, você traz esse assunto, aí a gente pode concluir que a pessoa, o indivíduo, quando ele recebe a salvação, é porque quando ele se arrepende dos seus pecados, ele toma consciência de quem ele é, para onde ele estava indo, e com a salvação em Cristo, ele começa uma nova trajetória como um salvo em Cristo. Então ele já se torna um discípulo. E isso é maravilhoso, né? E sendo assim, ele passa a ser um discípulo, um aprendiz do Senhor Jesus Cristo. Né? E agora em Cristo, essa pessoa é uma nova criatura, não é isso? Isso aí. É o que a Escritura diz, né? 2 Coríntios 5,17, Paulo diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus, Né? maravilhoso. Carta do apóstolo Paulo. A palavra, ela gera alegria em saber que nós vivemos isso. Isso aí. Né? Porque a pessoa, ela começa a viver uma novidade de vida, desfrutando da verdadeira comunhão com a igreja, com outros discípulos, que é a igreja. Né? Nós somos membros, discípulos de Cristo. Né? Assim nós vamos crescendo, fortalecendo a nossa fé como um filho de Deus. Isso é maravilhoso. Né? Agora, até aproveitar nesse contexto, presbítero, como a gente fala de discípulo, né, de comunhão da igreja, né, que representa justamente quando a gente tem algo em comum, né, quando as pessoas compartilham o mesmo conhecimento, o mesmo aprendizado, né, onde há esse amor de Cristo em nós. Né? Hoje tem a cultura do cancelamento, que é vivido nas redes sociais. Eu gostaria que você comentasse sobre isso. O que você acha da cultura? Como fica a cultura do cancelamento? A gente vê que isso é a cultura, digamos assim, né, da intolerância, né? Isso é um contrassenso aos princípios do evangelho, da igreja. Né? Eu quero até fazer algumas perguntas aqui para vocês, jovens. Olha só, você já foi cancelado em algum grupo de amigos? E se você foi, como você se sentiu? Mas aqui, você já cancelou alguém? E como você também se sentiu ao fazer isto? Você como cristão, né? O que você pensa sobre isso? Então, como você já sabe, que você já deve ter ouvido falar muito disso, porque é um assunto muito corriqueiro, esse é um assunto sério. E por quê? Porque é um grande contrassenso em relação à igreja. Na igreja, não deve haver espaço para a cultura do cancelamento. Dentro do seio da igreja, dentro da comunhão dos santos, não deve. Quem erra, quando alguém erra, essa pessoa precisa ser orientada, aconselhada, né, perdoada. Por muito que muitas vezes o pastor, a liderança da igreja, precisa tomar uma ação disciplinar, mas essa tem por finalidade, objetivo, recuperar a pessoa, né, para o seio da igreja novamente. E os irmãos, a igreja, né, deve realmente viver, dar todo o apoio e dar o devido aconselhamento e o perdão. As Escrituras diz assim, glória a Deus. Paulo em Gálatas 6:1 diz da seguinte forma: se algum irmão for surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal, com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não seja tentado. Agora, saindo um pouquinho, aí a gente vê, Davidson, né, essa questão da cultura do cancelamento. Né, muitas pessoas na internet, nas suas redes sociais, e às vezes trabalham com isso, enfim, estão lá por alguma razão, né, são criticadas, caluniadas, às vezes exatamente em cima de um vídeo que é até fake news. Sim. E que as pessoas não têm o discernimento suficiente para perceber isso e cometem as maiores injustiças. Né? Então a igreja realmente, os jovens, juvenis, precisam ter cuidado com isso.
né? E muitos, talvez alguns de vocês já tiveram a má experiência, né? Mas de passar por isso, mas na igreja, no seio da igreja, isso não pode acontecer. Não existe isso, né? Agora, só pode falar. um detalhe que é interessante sobre a questão da cultura do cancelamento para a aplicação dos juvenis na igreja, né, como servos do Senhor. Né? Nós temos uma tendência a censurar, a criticar quem não pensa e que não age no nosso padrão. Então, talvez, vamos lá, eu oro mais. Esse camarada não é bom de oração, não. Vamos mexer com esse pessoal, não. Aí você vai para uma reunião, você não chama aquela pessoa. Em vez de você somar, fala, não, tá ruim, esse juvenil tá ruim de oração. Vamos chamar ele para vigília, vamos chamar ele para o evangelismo, vamos envolver ele. Não, isola. Então veja, nós, como servos do Senhor, aprendemos no trimestre passado, andando em amor. Nós precisamos de amar uns aos outros. E uns aos outros, em união, em comunhão, crescer em semelhança a Cristo. Não é isso? Isso aí. Né? Observe, observamos que, assim, muitas das vezes a gente tem a tendência, né, das pessoas quererem fazer amizade só com aquelas pessoas, ou nós nos aproximar com aquelas pessoas que mais se coaduna com a nossa forma de viver, com o nosso pensar, e, enfim, com aquilo que é o meu mundo, que é a minha caixinha. Né? Observe, nós estamos falando de comunhão, nós estamos falando de ser discípulo de Jesus Cristo. Né? Então, quero dar um exemplo disso aqui. Por exemplo, muitos dos nossos sentimentos e ações dependem da forma de como somos tratados. Quero analisar isso um pouco com vocês aqui. Olha só, muitos de nossos sentimentos e ações dependem da forma que somos tratados. Está correto? Bom, baseado no que o Evangelho ensina, não. Porque se a gente for reagir baseado em cima de nossos sentimentos e ações, nem sempre nós vamos ter sentimento positivo diante de uma ação do nosso semelhante. Excelente. Nem sempre nós vamos ter sentimentos positivos. Nem sempre vamos querer reagir de forma correta, positiva, diante do que as Escrituras ensinam, diante de uma ação indesejada de alguém contra nós. Certo? Então, observe bem, às vezes falamos, olha só, às vezes falamos ou ouvimos alguém falar conosco, olha, eu estou fazendo isso porque é para você e porque você merece. Isso parece soar tão bacana, né? Tem um perigo aí, né? E isso deixa a pessoa que ouve, ou a pessoa mesmo que fala, com o ego lá em cima, por assim dizer. Mas isso foge à essência do Evangelho. Observe bem quando você ouve, eu estou fazendo isso porque é para você e você merece. Logo de imediatamente, nós deveríamos concluir, bom, se eu não merecesse, isso não estaria acontecendo. E como nós somos propícios a falhas, certo? Se a gente for olhar, essa pessoa não deveria estar fazendo isso, porque para você aborrecer essa mesma pessoa, é daqui para ali. Mas por que muitas vezes as pessoas falam assim conosco? Porque ainda o nosso comportamento, as nossas palavras não a tirou da zona de conforto dela. Nós nunca aborrecemos. A amizade é sempre de troca de presentes, de favores. Não é isso? E uma série de coisas. Agora, e será se as pessoas forem confrontadas? Tá aí. Aquela amizade vai permanecer? Será que um filho, uma filha, um discípulo, vamos pegar uma filha, um filho, que na antivéspera do aniversário do pai dela, ela está empolgada, ele está empolgada, vai fazer o aniversário, vai festejar, vai comprar presente, mas na antivéspera, o pai vai lá, corrige e coloca de castigo. Será que você vai estar com o mesmo sentimento de
liberalidade, de amor, de voluntariedade para estar presenteando seu pai 2 dias depois? Como que seria? Como diz alguns, minha melhor amiga ou meu melhor amigo, mas ele te repreendeu e 2 dias depois ele vai fazer o aniversário, você vai presenteá-lo da mesma forma e vai usar a expressão porque você merece? É uma boa pergunta, hein? É uma pergunta Como é excelente. que fica essa situação? E as escrituras diz, né, que a gente precisa amar a todos. Nossas amizades não deveriam ser pautadas em cima daquilo que recebemos ou que damos. Nós não podemos ficar refém de situações assim. A repreensão é um amigo, uma amiga, um pai ou um filho, né? Ele precisa ser repreendido. Jesus Cristo diz, amai os que vos perseguem. Olha bem, até aqueles que são nossos inimigos devem ser amados. E por que as pessoas cancelam o outro por mínimas coisas? Quer seja nas redes sociais ou quer seja em um convívio no seio da igreja. Né? As pessoas são amigos, andam juntos enquanto estão tendo trocas de presente. E será que quem está sendo presenteado tem realmente o caráter suficiente de quando algo sair fora do caminho, ele não vai se deixar levar pelaquilo que ele recebeu? Ou seja, ele não é refém daquilo que ele até então está recebendo, daquela amizade que parece que não tem nada que possa aborrecer essa convivência. Será que um ou outro aborreceu o outro, eles vão continuar o mesmo? Isso é um princípio que todos nós precisamos memorizar, guardar no coração. Porque nós não merecemos nada. E Cristo nos amou, se entregou por nós, nos deu uma vida eterna nele, para que nenhum de nós pereçamos. Então nós devemos tratar o próximo da mesma forma. Muito melhor se ele te exortar, melhor ter um amigo que me mostra que eu estou errado, que me exorta para que eu não caia, do que eu andar estando errado e ninguém para me avisar. Isso aí. Então, isso é um negócio muito importante. E você já pensou, se Deus fosse nos tratar baseado no nosso merecimento? Eu vou te dar isso porque você merece. A Bíblia diz que nossa justiça é como trapo de imundícia. Né? Então, a gente precisa pensar um pouco nisso. Eu estou te dando... Alguém um dia disse para mim, eu estou te dando isso porque você merece. Eu disse para ele, eu posso fazer algo amanhã depois que posso te aborrecer, e você vai ver que eu não sou tão merecedor dessas coisas. Diz que você está fazendo para mim. Alguém já disse, eu vou fazer isso assim para você. E chegar e falar, e me dar e eu perguntar, e já que eu conheço, né, eu já convivi com essa pessoa há muito tempo, falo, você está me dando isto? Não. E ele franzia a testa e dizia, estou te dando. Você está me dando isto? Aí, estou te dando. Então tá ok. Então não te devo nada. Ou seja, se eu estou ganhando, eu não devo. Se tiver alguma coisa que a gente tem que discordar, nós vamos discordar. E a amizade precisa continuar. Isso aí. As dádivas não podem comprar nosso caráter. Isso é importante no Evangelho. Né? Então, aí aqui nós vamos ver o segundo ponto. O que Jesus ensinou sobre o hábito de julgar o próximo. Né? Parece que não tem nada a ver, mas está ligado com isso aí. Exatamente, está muito ligado. Agora o tópico 2. O que Jesus ensinou sobre o hábito de julgar o próximo. Então, tem uma máxima. Não julgueis para que não seja julgado. Né? Vamos parafrasear aqui, né, para a gente ficar mais prático. Não critica para você não ser criticado. Né? Não condena para você não ser condenado. Não censura para você não ser censurado. Na verdade, quando você julga, é como se fosse um bumerangue. Você está julgando, você recebe de volta de alguma forma. Né? Então, o problema não é julgar os outros. Não. O problema é você se colocar acima do seu irmão e julgar ele.
Né? Jesus, ele chamou de contores de cegos e criticou essa aparência de espiritualidade religiosa, que não conduz à transformação pessoal e nem à prática da misericórdia, do amor, da justiça, da fé. Jesus foi muito veemente. E por quê? As pessoas querem julgar como se fosse melhor que os outros, como os religiosos faziam. Né? Então, alguém disse que se for para entrar no tribunal, tem que ser para ser julgado, não para ser o juiz. E sobre esse ponto, nós precisamos de entender o ensino do Senhor. Né? Na leitura em classe, versículo 38, em Lucas, ele declara de forma dupla princípios básicos para a nossa vida como servo do Senhor. Por exemplo, né, antes de entrar aqui no texto, você recebe o que você dá. Vamos explicar aqui. Você cumprimenta a pessoa, você tem um sorriso, a pessoa, a tendência, você vai receber um sorriso. Então, se você resmunga com a pessoa muitas vezes vai resmungar com você. Então, Jesus, ele trouxe à luz a palavra justamente isso, a incoerência que havia sobre aquelas pessoas, principalmente sobre os escribas e os fariseus, que estavam julgando as pessoas, né, porque eles tinham um espírito crítico. Né, cita, um homem vê um argueiro no olho, que seria um cisco, um grão, uma lasca no olho do seu irmão, e ele quer logo tirar. Mas, na verdade, ele tem uma trave, um tronco, uma tábua no seu próprio olho e não vê. Então, qual foi o ensino do Senhor? O que o Senhor sugeriu, ensinou? Olha, é melhor, se eu estou com um problema, tratar a minha vida, porque às vezes estou cego, não estou conseguindo enxergar, estou com a trave, um problema nas minhas vistas, estou cego, não estou conseguindo entender. Aí sim, depois que eu tirar essa trave do meu olho, esse problema muito maior, aí eu vou ter condições de julgar claramente o meu irmão, ver esse argueiro, esse pequeno problema na vida dele, e vou ter condições de ajudá-lo. Está aí o ponto, não é julgar para ser melhor, para condenar, mas é julgar de forma a exortar, a repreender para edificação. Né? Porque não se trata simplesmente, não julgueis para que não seja julgado. Não se trata simplesmente disso. Né? Não é simplesmente julgar, condenar, mas é julgar em amor, exortar o seu próximo para que ele possa ser edificado, para que ele cresça em Cristo. Esse aqui é o alvo, o ensinamento correto, e o entendimento correto dessa passagem, dessa palavra, para nossas vidas nessa manhã. Não é isso? Sim. Então, mas aí a gente percebe que nesses versículos de Lucas, né, Jesus fala: não julgueis, não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, soltai-vosão. Né? Ele aqui também está insinuando, dizendo a seguinte forma: a lei da semeadura. Aí. Você julga, você vai ser julgado. Né? Como você deu os exemplos aí, ó. Você deu um sorriso, você vai receber um sorriso. Né? Você resmunga, você vai receber um resmungo. Mas aí eu tenho uma pergunta. Mas em qualquer situação que o crente está proibido de julgar, de condenar algo que está errado, como que fica? Jesus, ele condena aquele hábito de criticar, esse julgar no sentido de criticar, né, sendo nós mesmos faltosos. Aqui está o ponto. Né, porque a palavra fala que à medida que nós julgarmos, seremos julgados. Mas se nós estamos em falta ainda maior, como era o caso lá dos fariseus, então o crente, primeiramente, ele deve submeter ao padrão justo de Deus. Antes de pensar em influenciar, a examinar as outras pessoas, a conduta de outros cristãos, primeiro nós temos que fazer a nossa lição de casa. Ele tem que adequar a vida dele aos padrões das Escrituras. Exato, andar em Cristo. Aí sim, depois que ele está em Cristo, ele não vai simplesmente criticar. Ah, está ruim, está pecando.
Eu sou melhor. Não, não. Ele vai julgar no sentido de edificar aquele irmão próximo, em amor. Por isso que Jesus chamou os fariseus e escribas de hipócritas, porque falavam e não viviam, Exato. cobravam e não praticavam. Não é isso? O fato é o seguinte, o Senhor, ele não está aqui abolindo a necessidade do exercício do discernimento, né, de fazer uma avaliação dos pecados dos outros. Não é isso. Porque dessa forma, como é que eu vou exortar o meu irmão, se eu não posso examinar? Não é isso. Nós devemos sim orar, pedir ao Senhor discernimento, graça, né? Inclusive, o crente, ele é ordenado a identificar os falsos mestres. Né? Porque, quer ver, quando a gente pega a palavra, ela é muito preciosa e ela dá várias características e pontua em vários versículos. Né? Um exemplo, ó. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem. No mesmo sentido, a gente leu agora em Lucas 6:37, não julgueis para não serem julgados, não deve servir como uma desculpa. Não, a pessoa precisa ser julgada em todo tempo, mas no sentido de ser edificada. A igreja precisa julgar, de forma alguma, ser omissa ao exercício da disciplina eclesiástica. Ou seja, a igreja, isso não pode, o Lucas, versículo 37, não pode ser usado como desculpa, onde um membro não pode ser disciplinado. Exato. A disciplina eclesiástica não possa ser colocada em prática. Exatamente. Então, tanto o pastor da igreja vai cuidar das suas ovelhas e quando há uma necessidade, ele vai trazer disciplina. Para quê? Para que ela possa aprender mais no Senhor. Porque aí ela pode ser aconselhada, acompanhada, pastoreada, e a disciplina serve justamente para isso, para gerar na pessoa esse desejo de comunhão com Cristo, para que ela possa submeter ao Cristo que é o cabeça. Ou seja, se a pessoa exorta, se a pessoa prega contra o pecado, repreende alguém que está em pecado, desde que essa pessoa faça de forma piedosa e seja uma pessoa temente a Deus, né? E sua vida está sendo de acordo com as Escrituras, ele pode sim fazer isso. Olha o que Jesus diz aqui no versículo 41 da nossa leitura bíblica em classe. E por que atentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Eu estou lendo a própria lição, o próprio texto, né? Porque é o texto das Escrituras, então fica bem claro. Aí ele continua. Ou como pode dizer a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no olho de teu irmão? Ou seja, o cisco, como o Davidson acabou de explicar, não atentando tu mesmo a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás bem para tirar o argueiro ou o cisco que está no olho de teu irmão. Então veja, no final do versículo, o Senhor dá um motivo. Não é que não é para julgar, mas é para você ter condições de julgar em amor e edificar aquela pessoa. E nesse sentido, presbítero, vamos prosseguir para o tópico 3, aonde nós vamos tratar justamente desse assunto. Sim. Amém? O nosso tópico 3 diz o seguinte: igreja, lugar de ensinar, aprender e praticar os valores cristãos. Certa vez, eu vi uma irmã ler na frente, na igreja, e ela explicou o seguinte. Ela leu o seguinte: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. João 12, versículo 47. Em cima desse texto, ela desenvolveu um argumento, uma explicação, dizendo que é por isso que não devemos julgar as pessoas, que nem Jesus Cristo veio para julgar. Né? Ou seja, e ainda dizendo que nós não devemos falar dos pecados dos outros, apontar o dedo, né? Ou de alguma forma assim. Bom, sempre que ouvimos
tais argumentos, é porque tais pessoas não suportam ouvir uma mensagem que confronta os seus pecados. O versículo 47 de João significa que Jesus não veio para julgar o mundo no sentido de que ele veio para salvar com o seu sacrifício vicário, com o seu sacrifício em nosso lugar, né? Mas ele mesmo diz que a sua palavra, no mesmo texto ele vai dizer, né, que é a sua palavra que julga aquele que o rejeitar e não receber os seus ensinamentos. A própria oferta de salvação requer uma decisão a favor ou contra aquele que faz a oferta. Ou seja, Deus faz a oferta e espera do homem. Deus apresenta sua graça, sua bondade e misericórdia e espera do homem uma resposta. A sua resposta demonstra se você está a favor ou até mesmo contra. A cruz de Cristo, ela vai condenar para a vida eterna. Perdão, ela vai condenar para o inferno ou ela vai trazer a vida eterna. A cruz de Cristo vai julgar o homem. Sim. Então, se você escolheu, você vai ter uma boa parte da vida, um Cristo presente, abençoador, que vai te ensinar, que vai te tratar, que vai te confrontar nos seus pecados. Quando você escolhe a cruz de Cristo, quando você partir dessa vida, ela vai te julgar e você vai ganhar a vida eterna. De forma contrária, ela vai te julgar e condenar para o fogo, para o juízo eterno. Isso é muito sério. A rejeição a Cristo traz o julgamento à vida das pessoas. Simples, né? A rejeição a Cristo, a sua graça, a sua bondade, ao plano que Deus realizou para a salvação dos homens, traz o julgamento dessas, né, das pessoas. Podemos ver nas Escrituras que a natureza do Evangelho é confrontar o pecado e oferecer as boas novas de salvação. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Agora, nesse sentido, quando a gente busca entender e aplicar a nossa vida, nós podemos dizer que a igreja é um lugar onde há discípulos de Cristo que têm o propósito de se reunir para orar, para adorar, servir, aprender mais da palavra, honrar a Deus, amar as Escrituras, né, ter uma vida em santidade e desfrutar dos dons espirituais. Não é isso? É um viver santo, onde a palavra ela vai confrontar os nossos pecados. Isso é a essência do Evangelho. Quando a gente pega Apocalipse, capítulo 2, versículo 2, diz: eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova o que dizem ser apóstolos, e não são, e tu os achastes mentirosos. Veja aqui a importância da igreja unida, amando e vivendo a palavra. Não é isso, José Luiz? Sim. Assim, o crente, né, que vive uma vida que honra a Deus, ele será uma pessoa realmente de discernimento, ele tem uma preocupação de viver uma vida de santidade, né? E assim é o que diz Apocalipse capítulo 2 aí. Se as tuas obras, né, que não pode sofrer os mal, pusesse a prova que se dizem apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. Você vê bem que o próprio versículo 2 de Apocalipse não está descartando a possibilidade de um julgamento. Uma igreja que tem discernimento, que vive, que busca a santidade, ela tem essas condições. Sim. Né? Por outro lado, a mesma mensagem, né, ou melhor, a mesma mensagem do Evangelho que confronta os ímpios é a mesma que corrige, confronta também, ensina, disciplina e fortalece o cristão espiritualmente, aqueles que já estão, né, aqueles que fazem parte da igreja. Excelente. A igreja é um lugar de discípulos. Discípulos que estão aprendendo juntos como membro do corpo de Cristo. Olha que coisa maravilhosa viver essa unidade com a palavra de Deus, com a doutrina séria, verdadeira. E sobre esse assunto, nós vamos tratar agora aqui no próximo tópico. Tópico 4. A igreja, lugar de comunhão. Né? O que é comunhão? A princípio, né? Num contexto geral, a comunhão
é a ação de desenvolver alguma coisa em conjunto, aonde há harmonia de modo de pensar, de sentimentos, do sentir, né? Onde temos comunhão um com os outros, onde Cristo é o cabeça, que vai estar dirigindo e governando todas as coisas. A igreja é um lugar maravilhoso, onde, na verdade, há vários servos falhos. Nós temos a natureza pecaminosa, mas nós decidimos pela cruz de Cristo. O nosso desejo, o desejo do nosso coração é viver de forma perfeita e santa em Cristo. Né? Para muitas pessoas, a igreja é um lugar de recomeço. Né? Estamos vivendo hoje num mundo onde as pessoas estão perdidas, sem rumo. Né? Muitas pessoas destruídas pelo pecado. Na igreja ela encontra um lugar seguro, aonde, num contexto social, onde sofre violência, agressão física, verbal, na igreja, ela pode tratar os seus traumas. Por mais que ela chegue com peso, cheia de amarguras, ela recebe em Cristo, que é o cabeça da igreja, o aconselhamento, a presença dele, o refrigério dele, o Espírito Santo vai expurgando, trazendo leveza, e a pessoa começa a ser tratada e crescer na palavra, no conhecimento da palavra, se conformando a Cristo. O trabalho da igreja é colher essas pessoas, tratar o espiritual, ensinando, aconselhando, em orações. A igreja é um lugar maravilhoso. Maravilhoso, porque nós somos falhos e pecadores, mas estamos todos juntos com o mesmo alvo, Cristo. Então vamos lá, juvenis, tem atitudes que você pode tomar para fortalecer sua igreja, como receber bem as pessoas, respeitar, ter uma boa comunicação, uma comunicação saudável, uma comunicação de crente, honrar os seus líderes, honrar os seus irmãos. Sobretudo, tenha consciência de perdão e de amor a Cristo, um com os outros. Olha que coisa boa, viver a alegria da salvação. Isso é fantástico. Você observa que é o maior exemplo, né, o maior exemplo de comunhão, desse amor, é Atos dos Apóstolos. Sim. Né? A Bíblia diz que a igreja era um coração e a alma da multidão dos que criam. Né? Então, ali a obra do Espírito Santo foi tão fantástica que as pessoas, elas se doavam umas pelas outras. Glória né? a Deus. Glória Isso a Deus. é maravilhoso. Professor, vamos ao quadro Perguntas e Respostas? Sim. Vamos à participação também dos nossos juvenis? Amém? Vamos, então, vamos chamar o primeiro jovem que vai estar fazendo a primeira pergunta. Vamos chamar então o Paulo Vitor. Presbítero Jusceli, uma igreja é formada por pessoas perfeitas? Então, qual é a pergunta do Paulo Vitor? A igreja é formada por pessoas perfeitas? É isso? Essa é a pergunta do Paulo. Não, a igreja não é formada, né, por pessoas perfeitas. A igreja é formada por pessoas que são perdoadas, santificadas. Uma vez que as pessoas são salvas em Cristo Jesus, as pessoas, nós, né, quem dera, né, se a gente começar a desfrutar um momento de perfeição que não fosse mais atraído pelo pecado, né? Seria muito bom, né? Ou se realmente fôssemos salvos e seríamos realmente salvos para sempre, como diz algumas correntes, né? Uma determinada corrente. Mas não é assim. A gente precisa realmente lutar contra o pecado e procurar viver em santidade, buscando a Deus através da oração e da palavra. Então a igreja não é formada por pessoas perfeitas. Glória a Deus. Vamos então à segunda pergunta. A Gabriela vai estar fazendo a pergunta para o Davidson. Vamos lá, Gabriela. A paz do Senhor. Eu tenho uma pergunta. A quem Jesus chamou de condutores cegos e por quê? Glória a Deus, Gabriela, pela sua participação. Estamos muito felizes. A quem Jesus chamou de condutores cegos e por quê? O Senhor chamou os fariseus e os escribas de condutores cegos. Por quê? Lá em Mateus 23,
né, o Senhor chamou eles porque eles eram religiosos da sua época, que eles se achavam mais santos que os outros. Porque eles se viam como santos e perfeitos diante de Deus, e ele tinha essa aparência de espiritualidade perfeita. Eles eram assim, eles gostavam de ser elogiados, mas na verdade, eles estavam conduzindo as pessoas para o mal. Por quê? Eles não estavam conduzindo as pessoas à prática da misericórdia e do amor. Muito pelo contrário. Eles estavam visando suas próprias vidas. Por isso eles eram cegos, porque eles não conseguiam ver essa verdade. Amém? Glória a Deus, Gabriela. Vamos então à terceira pergunta? É Amém. isso? Terceira pergunta. Quem vai fazer vai ser o Luizinho. Vamos lá? Presbítero Jocely, devemos julgar o próximo? Glória a Deus, Luizinho, pregador. Amém. A pergunta dele é: devemos julgar o próximo? Bom, a resposta, né, uma resposta bem curta e geral é não. Não devemos julgar o próximo. Isso não quer dizer que a igreja, que aqueles que seguem a Jesus Cristo, que vivem o Evangelho, está em todos os sentidos, em todos os aspectos, proibido disso. Proibido disso. Mas a regra é, vamos colocar aqui, né? Se o cristão não vive uma vida pautada nas Escrituras, de forma piedosa, e que ele se preocupa e vive uma vida de oração e de intercessão pelo seu próximo, em amor, em verdadeira devoção a Deus, ele realmente não pode abrir sua boca para falar nada. Agora, se ele vive assim, se ele vive em conformidade, de forma piedosa, ele pode sim confrontar o pecado, certo? Não foi isso que Jesus estava falando no capítulo 7, quando ele diz, não julgueis para que não seja julgado. Jesus está condenando um comportamento formal, né, legalista, hipócrita dos fariseus, que exigiam e não praticavam. Mateus 23 ou 24, Jesus vai dizer, né, na cadeira de Moisés está assentados os escribas e fariseus, fazeis tudo quanto ele vos mandar, mas não procedais em suas obras, porque eles falam, mas não praticam. Amém. Exato. Glória a Deus. Agradecemos, Luizinho, pela sua participação. Agora a quarta pergunta é para o Davidson. O Alisson vai estar fazendo. A paz do Senhor, Juvenis. Aqui quem fala é o Alisson. E a minha pergunta para o diácono Davidson é a seguinte: a igreja deve confrontar os pecados? Amém, Alisson. Agradecemos pela sua participação. A igreja deve confrontar o pecado? Sim. A igreja deve confrontar o pecado. E precisa se manter santa diante de Deus. Né? Mediante a isso, quando é necessário, sim. É um dever da igreja aconselhar. É o dever da igreja disciplinar os seus membros, orientar nas palavras, nas escrituras, aquilo que é o certo. O objetivo da exortação, da disciplina, é tratar, não é isso, Jocely? É tratar, ensinar, fortalecer o cristão, para que ele tenha condições de vir andar no caminho. Há um evangelho, e para andar no caminho de Jesus Cristo, é necessário amar a Cristo, e é negar muitas vezes a si mesmo, e estar pronto a receber a repreensão da igreja. Faz parte do evangelho, né? Confrontar os pecadores para a salvação e confrontar os salvos para o crescimento, a edificação em cada dia. Alguém disse, né, a seguinte palavra: o novo nascimento é um ato de um momento. A formação de um santo é tarefa para uma vida inteira. Amém. Glória a Deus. Então, Juvenil, que você possa, nessa manhã, ser um santo separado para Deus. Que você possa buscar o Senhor com todas as suas forças, se dedicar a Ele,
Amém? Glória a Deus, nós agradecemos a participação de cada juvenil. Glória a Deus pela vida de vocês. Amém? Vamos agora ao ofertório. É um momento muito especial, importante. Já está aparecendo para você aí a ferramenta do Pix, do PicPay. Contribua, faça sua oferta para a escola dominical. Deus vai te retribuir, vai te abençoar grandemente. Também te convido a participar da campanha dos 1000 valentes. Faça você o seu voto de fé. Participe dessa grande obra que é comprar o nosso novo espaço de culto, onde Deus Amém. tem abençoado poderosamente a sua igreja. Amém? Então, se você não congrega conosco, se você não é um membro, talvez você não faça parte aqui da nossa cidade, acesse o site marcosdoevangelho.com.br, entre em contato conosco, faça o seu voto, participe dessa grande obra. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar poderosamente. Amém, Joseli? Amém. Glória a Deus. Agora sim, vamos à nossa conclusão. Vamos ler aqui. Jesus Cristo condenou o hábito de julgar o próximo. Ele estabeleceu outro padrão aos seus discípulos, o perdão no lugar de julgamento e a graça no lugar da condenação. Devemos seguir o seu exemplo, sem deixar de lado a exortação e disciplina. Glória a Deus, Senhor, por essa aula, por essa escola dominical, aonde o Senhor falou tanto aos nossos corações, que você possa guardar cada princípio que foi tratado aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos orar encerrando a nossa escola bíblica. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, por essa escola bíblica dominical, aonde o Senhor ministrou os nossos corações, que nós possamos crescer em conhecimento da Tua palavra, que nós possamos se conformar à Tua palavra e sermos mais semelhantes a Cristo. Ajuda-nos, ó Deus. Nós oramos pedindo a Tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Joseli. Deus abençoe Deus as nossas vidas. vidas. Em Cumprimentando nome de a Jesus. todos Amém. com a paz do Senhor Jesus. Amém.